A palavra batismo significa sepultamento. Sepultamento de quem? Da velha criatura, da pessoa que nós éramos antes de haver tido um encontro com Cristo Jesus. Pessoas que viviam nas trevas, na prática contínua e desenfreada do pecado, movidos pelas nossas paixões, buscando a cada dia saciar os desejos pecaminosos da nossa carne. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos inimigos de Deus, quebramos todas as leis de Deus, éramos réus dignos de uma condenação eterna. Mas Deus provou-nos amar, tendo entregue o seu Filho unigênito, a fim de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando nós ouvimos a palavra que o apóstolo Paulo diz, movido pelo Espírito, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, a palavra, disse Jesus, é Espírito e vida. Não é apenas informação. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe fé e o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus te dá a natureza de Deus. Antes de ouvir a palavra, de ter a fé, você não tinha forças para vencer a tua natureza. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo é o teu eu, é a tua natureza, é a tua carne, que quer tudo aquilo que Deus condena. A Bíblia diz em Romanos, aqueles que andam segundo a carne, caminham para a morte e destruição. Antes da palavra entrar na tua vida, você vivia nas trevas, escravo do pecado, e não tinha força alguma de vencer a tua natureza. Você estava debaixo de condenação, mas quando você recebeu a palavra, você recebeu junto dela o Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus diz, mas recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e toda a Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo te transforma em uma nova criatura, ele te dá a natureza de Deus. Antes você era dominado, você dizia, não vou trair minha esposa, e traía. Você dizia, vou parar de fumar. No outro dia estava comprando mais uma carteira de cigarro. Vou parar de beber, e estava caindo nas ruas da vida. Vou parar de mentir, e mentia. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, o mal que não quero fazer, este faço. Porque você não tinha forças para vencer a si mesmo, mas quando você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus, o Espírito Santo vem e te capacita para você vencer a si mesmo. Você se torna em Cristo uma nova criatura, passa a andar em novidade de vida, passa a ter o poder do próprio Deus para vencer a natureza humana que até então te dominava e te escravizava. Está dando para entender isso? Então você se rende a Cristo e você sepulta aquela velha criatura, aquela pessoa que vivia segundo a sua vontade, que servia a si mesmo, que priorizava o seu eu, que buscava as suas paixões e prazeres, agora é sepultada para que Cristo viva. O apóstolo Paulo disse, eu já não vivo,
mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu a vivo pela fé naquele que me amou e por mim se entregou. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando você teve um encontro com Jesus, Ele perdoou os teus pecados, os lançando no mar do esquecimento de Deus. E você então precisa sepultar a velha criatura. Quem morre precisa ser sepultado. Você já viu algum defunto no pátio de uma casa? Quando uma pessoa morre, ela é sepultada. Então, o batismo nas águas em si não salva, mas o batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura, do eu que você era antes de Cristo, do eu que estava debaixo da condenação santa de um Deus justo, do eu que vivia para si mesmo, buscando os prazeres pecaminosos do mundo. Quando você recebeu Jesus, aquela natureza precisa ser aniquilada, morta e sepultada. Então o batismo nas águas é uma expressão visível de algo invisível que aconteceu dentro de você. Você não é salvo porque se batizou nas águas. Você se batizou nas águas porque creu e foi salvo. Então, através do batismo, você materializa e dá um testemunho para Deus, para os anjos, para os homens e também para principados e potestades. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei na presença do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Se você morreu em Cristo, a velha criatura precisa ser sepultada. E quando você desce as águas, você mergulha enterrando a velha criatura. Por isso que nós não batizamos jogando água na cabeça. Você já viu alguém ser sepultado com um punhado de terra na cabeça? Quando uma pessoa é sepultada, ela tem o seu corpo completamente coberto. Por isso o batismo bíblico é por imersão completa. Está dando para entender isso? E quando a pessoa está descendo as águas do batismo, ela está sendo sepultada. E quando ela sai das águas, ela sai como uma nova criatura. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em uma carta à igreja em Roma, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele diz: que diremos? Permaneceremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos capítulo 6. Eu não sei se vai estar a mesma tradução. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos, pois, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, quando você aceitou Jesus e desceu as águas do batismo, você sepultou ali em um testemunho para Deus e os anjos, homens, principados e potestades, que você estava sepultando o velho eu, a velha criatura. E quando você saiu das águas, você saiu como uma nova criatura. Antes de Jesus, antes do batismo, você estava debaixo da lei. E Jesus diz na palavra que nenhum homem pode ser salvo pela lei. A lei não vem para salvar, mas para condenar. Porque se você tentar ser salvo pela lei e desobedecer um só tio da lei, você pecou contra toda a lei e está debaixo de condenação. E a condenação é o juízo eterno no lago de fogo e enxofre. Por isso que ninguém será salvo por obedecer a lei. Ninguém será salvo pelas obras, para que o homem não se glorie. Nós somos salvos pela fé na obra perfeita de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário. Porém, Paulo diz aos Romanos: porque eu sou salvo pela graça, eu não posso me permitir viver na prática do pecado. Se eu fui sepultado com Cristo, se eu ressurgi com Ele, assim como Ele morreu e ressuscitou, assim também eu devo andar em novidade de vida. Como saber se uma pessoa foi salva em Cristo Jesus e não apenas tomou um banho? Basta você olhar para a vida dela e ver as obras, ver o fruto, ver se houve uma transformação. Em Mateus, a Bíblia diz que João Batista batizava as pessoas que vinham de Jerusalém e da Judéia para arrependimento, e ele percebeu que vieram alguns religiosos do grupo dos saduceus e fariseus e começaram a ser batizados, mas eles não haviam crido em Jesus, eles não haviam se arrependido dos seus pecados. Eles só buscavam a aprovação das multidões, que via João Batista como um profeta de Deus. Eles queriam ser vistos, aprovados pelos homens. E João Batista, movido pelo Espírito que estava sobre a sua vida, olha para eles e diz: raça de víboras, o que vos faz pensar que escaparão da ira vindoura? Vocês pensam que apenas pelo fato de vocês terem se batizado nas águas, isso garante que vocês são salvos? Ser batizado não é garantia de salvação. O que mostra que você foi salvo é a transformação que vem através da ação do Espírito Santo. É quando você passa a viver em Cristo e a andar em novidade de vida. Quando você se torna uma nova criatura, semelhante a Cristo Jesus. Você já não vive na prática do pecado. Você está sujeito ao pecado, mas o pecado já não é um estilo de vida. Não é algo que você faz todo dia de forma desenfreada. Você passa a lutar contra o pecado. E as pessoas que olham para a tua vida, veem uma mudança. Não veem perfeição, mas veem uma mudança gradativa, paulatina. Quanto mais você vem à casa de oração, quanto mais você adora, quanto mais você recebe a palavra viva de Jesus, mais você é transformado a cada dia. E se não há essa mudança, se não há esse crescimento, você se tornou tão somente um religioso. Não houve salvação. Não somos salvos por termos descido as águas. O salvo desce as águas, mas nem todos os que desceram as águas foram salvos. A maior demonstração de que alguém foi salvo é que ela vive em novidade de vida. Então olhe para si mesmo e veja
se você tem andado em novidade de vida. Olhe se você é nova criatura. Veja se houve uma mudança. É uma mudança gradativa, que acontece a cada dia, através da palavra. Aquele que roubava já não roube. Aquele que mentia, deixe de mentir. Aquele que adulterava, seja fiel. Aquele que fazia aquilo que é mal, agora faça o que é louvável aos olhos do Senhor e glorifique o seu nome. João Batista olha para eles e diz: o que faz vocês pensar que escaparão da ira de Deus? Vocês pensam que por descer as águas estão salvos? Mostrem frutos dignos de arrependimento, ou seja, mostrem através da vida de vocês, daquilo que vocês falam, daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês renunciam para agradar a Deus, que de fato vocês creram em Jesus. Tem muitas pessoas que desceram as águas, mas nunca se tornaram novas criaturas. É você que precisa analisar a si mesmo. É você que precisa se confrontar. É você que precisa dizer a si mesmo: eu não aceito ser um hipócrita, ser um religioso, ser aquele a quem Jesus chamou de sepulcro caiado, belo por fora, mas por dentro continua cheio de podridão. Você precisa orar e buscar a face de Deus até que Ele te transforme à imagem de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós devemos nos prostrar, colocar o rosto no pó da terra e chorar até que Ele venha e nos transforme. O que vos faz pensar que escaparão da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Aquele que é nascido de Deus muitas vezes não precisa sequer pregar. A pessoa olha para a vida dela e vê a transformação, vê que houve uma mudança. Está dando para entender isso, irmãos? Então Jesus não te chamou para que você se tornasse um religioso, um crente. Jesus te chamou para te fazer uma nova criatura. Fora de Cristo você está debaixo da lei. Imagine um homem chamado Pedro. Ele descumpriu a lei, foi julgado e condenado. A sentença é perpétua. Ele vai ficar toda a sua vida preso. Mas lá na prisão, ele adquire uma doença fatal e morre. Quando ele morre, a lei deixa de exercer poder sobre ele, e ele está livre daquela condenação. Está dando para entender isso? Se você está debaixo de uma condenação, cumprindo pena em um presídio, e você morre, a lei que te condenou perde o poder sobre a tua vida. Só há um meio de escapar do rigor da lei de Deus, que condena o pecador à ira eterna: morrendo. E nós morremos quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Jesus disse: aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo, dia após dia, tomar a sua cruz e me seguir. Quando você diz não para o teu eu, para as tuas vontades, para os teus desejos, para o mundo, você está morrendo a cada dia, a cada decisão, e você está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. E quando você se une com Ele na morte, com certeza você está garantido a união na sua ressurreição, porque assim como Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, assim também nós ressuscitamos com Ele e vamos herdar os céus. Então, quando você morre entregando a tua vida para Jesus,
e desce as águas do batismo, a lei já não tem poder de te condenar. Está dando para entender isso? Você está livre da lei, você está livre da condenação. Olha o que diz lá em Romanos 8, 1 e 2. Diz assim, não sei se vai estar a mesma tradução, a mesma linguagem. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler aquela ali. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você aceitou Jesus e desceu as águas do batismo, a lei santa de Deus, que exige que o pecador, o transgressor seja condenado, perdeu o poder de te condenar, porque você está morto para a lei, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse lá em Marcos 16:16. Pode colocar ali para nós? Marcos 16:16. Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, algumas traduções diz já está, outras diz será condenado. Então, se você crê em Jesus, nada pode te impedir de descer as águas. O próprio Jesus Cristo desceu as águas. A Bíblia diz que ele foi até Jesus. Quem aqui sabia que João Batista e Jesus eram primos? Levanta a mão. João Batista e Jesus eram primos. As mães de ambos eram irmãs. E eles nasceram com poucos meses de diferença. E João Batista estava batizando nas águas do Rio Jordão. De repente vem a ele Jesus Cristo, entra nas águas e diz: eu vim para que você me batize. E João olha para ele e diz: você não tem pecados, como vens a mim para que eu te batize? Sou eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus olha para ele e diz: batiza-me, porque eu preciso cumprir a lei, eu preciso dar o exemplo. Se Cristo, o Filho de Deus, que não tinha pecados, desceu as águas do batismo para nos dar o exemplo, como podemos nós recusar? Por isso que Deus diz que se você não descer as águas, se você não negar a velha criatura, não dizer não para o teu eu, e não dar esse testemunho de fé, no dia do Senhor, da mesma forma que você o rejeitou na terra, Ele vai te rejeitar na eternidade. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que me confessar, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então, o batismo é a porta de entrada da caminhada cristã, mas não pode parar no batismo. Após o batismo é preciso haver um crescimento, uma mudança, uma transformação, uma busca incessante. Você precisa ter sede de Deus. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm sede, porque serão saciados. Você precisa buscar, mais do que tudo, a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem vai te ajudar a vencer a si mesmo, a ser igual a Jesus. Você sabia que a igreja foi chamada de cristã pela primeira vez em Antioquia? Sabe por que eles foram chamados de cristão em Antioquia? Porque os habitantes de Antioquia olhavam para eles que seguiam Jesus, e eles perceberam que eles falavam como Jesus.
Eles pensavam como Jesus, falavam como Jesus, agiam como Jesus, se vestiam como Jesus, buscavam as mesmas coisas que Jesus buscava. Então, quando olhavam para eles, disseram: são cristãos. Eles passaram pelo batismo nas águas e começaram a crescer, desenvolver a fé, desenvolver um relacionamento com Deus. E é isso que precisa acontecer. Tem pessoa que parece que ela batiza e atrofia, batiza e não há uma mudança, uma transformação. O batismo é a entrada, o início, mas tem uma longa jornada. E é a cada dia, a cada não que você precisa dizer a si mesmo. O cristão verdadeiro tem que dizer não para si mesmo todo dia. Tem que perdoar, tem que dizer não para os pratos de lentilha, para que a palavra de Deus seja vivida por ele, e ele assim possa conquistar o reino dos céus. O batismo não deve ser assim: pastor, se Deus abrir uma porta de emprego, eu vou me batizar. Pastor, se o meu marido voltar, eu vou me batizar. Se o meu filho largar as drogas, eu vou me batizar. O batismo não é entre você e os homens, é entre você e Deus. Você não deve optar pelo batismo por coisas terrenas, é entre você e Deus. Se você crer, não há nada que te impede de ser batizado. Pastor, eu preciso ser perfeito para descer as águas. Não, você só precisa se deixar aperfeiçoar. Perfeito ninguém é, todos nós somos falhos. João diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não diz que não peca, pelo contrário, lá em João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, mentimos, e a sua verdade não está em nós. Mas João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Deus não quer que você seja perfeito para descer as águas do batismo. Ele quer que você creia na obra de Jesus em teu favor naquela cruz e se disponha a iniciar uma vida de luta diária. Todo dia eu tenho que lutar contra o pecado. Todo dia eu tenho que lutar contra mim mesmo. Todo dia eu tenho que renunciar os pratos de lentilha de Satanás. Todo dia eu tenho que vencer a mim mesmo. E é através da leitura da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de adoração, chorando na presença dEle, que eu busco forças para lá no meu dia a dia eu conseguir vencer. Por isso que é importante você vir aos cultos, você ouvir a palavra, você desenvolver uma vida de oração. Tem cristão que não tem vida de oração, não tem uma vida no lugar secreto, no particular com Deus, e assim ele não consegue vencer a si mesmo, porque muitos cristãos, talvez você é um deles, que muitas vezes se frustra e diz: não adianta, eu não tenho jeito, eu não consigo vencer a mim mesmo, eu tropeço sempre na mesma pedra. Quem já passou por isso? Eu já. Parece que você não vai vencer, você olha para si e você diz: Senhor, será que eu sou salvo? Será que eu nasci de novo? Senhor, volta e meia eu tropeço e caio na mesma pedra, eu falho, não consigo vencer. Aí você olha para a tua vida de oração, você não está orando, você não tem tempo para Deus, você tem tempo para tantas coisas, mas você não tem um tempo para o lugar secreto. E é no lugar secreto, na oração, na intimidade, quando você dobra o joelho e você chora, e você diz: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me capacita a vencer a mim mesmo, eu quero ser nova criatura, eu quero herdar o Teu reino, eu não quero ser um religioso, me enganar a mim mesmo. Olha o que Tiago diz lá em Tiago 1,22, se eu não me engano: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Ou é 21 ou é 22. Tiago 1, 21 e 22. Ali mesmo, vamos ver. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você acha que se você não tiver uma vida no secreto, você acha que vindo 1, 2 cultos por semana, sentando aí por 1 hora, às vezes até distraído com outras coisas, você vai conseguir vencer a tua carne? Você acha? Você acha que se você não encontrar um tempo na tua semana, para ir lá no quarto, no lugar secreto, o que Jesus disse? Quando orardes, vai e tranca-te no teu quarto em secreto, e busca a presença de Deus, e o teu Pai que te vê em secreto, em público te recompensará. Você não vence a si mesmo, você tem caído sempre no mesmo pecado, você olha e diz, poxa, eu não consigo mudar, porque você não tem estado no lugar secreto. Você desceu as águas, agora você tem que crescer. Você nasceu no reino, agora você tem que se tornar adulto. Você tem que ganhar corpo, crescer a imagem de Cristo. Por isso que é importante você dedicar tempo. Nós estamos orando aqui nas segundas, às 22h30, até quase uma meia-noite mais ou menos. Às vezes nós passamos da meia-noite orando. Ontem foi o dia, né? Ontem nós choramos na presença do Senhor aqui. Ontem foi forte. Nos quebrantamos, choramos, sentimos o Espírito descendo, nos renovando. E é isso que se reflete no dia a dia. Você acha que se a gente vem e ouve a palavra, por melhor que seja o pregador, você não tem força? Se você não se alimenta de uma alimentação saudável, você não vai ter vitamina o suficiente para se manter forte. Tem pessoa que adoece porque se alimenta mal, começa a ficar suscetível a doenças, porque ela não tem uma imunidade, ela não tem uma resistência. Qualquer vírus derruba ela. Então você precisa se alimentar ouvindo a palavra, lendo a palavra e também tendo uma vida de oração. Você desceu as águas, você morreu para a lei, você nasceu para Cristo, agora você tem que crescer. Você não pode ser sempre um bebê. Olha o que Paulo disse para os cristãos: eu não consigo falar para vocês como a espirituais, eu não consigo trazer uma palavra semelhante a um alimento sólido. Ele disse assim para a igreja: eu tenho que trazer um leite espiritual, eu tenho que medir as palavras, eu não posso trazer uma palavra mais profunda, de confronto, eu não posso falar sobre o juízo, sobre o trono branco, uma mensagem mais impactante, porque vocês são como bebês, e o bebê não suporta comer um alimento pesado, sólido. Tem que ser sempre aquela palavra suave, de autoajuda, para não ofender, para não magoar. Muitos de vocês, disse Paulo, pelo tempo de fé, já deveriam ser bispos, mestres, mas ainda são bebês, estão engatinhando, porque depende do pastor? Não, depende de você. Olhar para si mesmo e dizer para si mesmo: eu não quero ser um hipócrita, eu não aceito ser um fariseu, eu não quero ser um sepulcro caiado, um religioso, alguém que está enganando a si mesmo. Eu quero ser nova criatura, eu quero ser o que a palavra de Deus diz que Ele me gerou para ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, cheio do Espírito, andar em novidade de vida, vencer a mim mesmo. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.